Oi, pessoal! Agora vamos falar sobre sistemas reprodutores, a histologia dos sistemas reprodutores. Nessa aula vão estar agrupados os sistemas reprodutores masculino e feminino. Alguns aspectos não vai ser possível a gente abordar todos os órgãos que compõem esses sistemas, porque eu vou enfatizar aquilo que a gente tem no nosso laminário. Nós não temos lâminas no laminário da UFMT, nós não temos lâminas de todos os órgãos. Nós temos lâminas apenas de alguns órgãos e nessa aula eu vou dar ênfase naqueles órgãos que nós temos lâminas para poder estudar na aula prática. Primeiramente, para a gente entender como funciona esse sistema reprodutor, vamos localizá-los anatomicamente, né? Eles estão localizados na nossa cavidade abdominal, na parte da cintura pélvica, né? Os homens têm uma estrutura formada das gônadas, que são os testículos, que estão dentro do sacro escrotal, juntamente com o epidídimo, que é o órgão que abraça o órgão do testículo, um canal que parte desses órgãos pares, então também são canais pares, que são os canais deferentes, que correm em sentido ascendente em direção a um canal único, que é a uretra. A uretra que tem uma parte inicial, né, que está próxima ali das glândulas acessórias desse sistema reprodutor masculino, que são glândulas, no caso das vesículas seminais ali em amarelo, são pares, e elas se unem aos canais deferentes, formando um canal único que é a uretra, que passa por dentro da próstata, que é também uma glândula acessória. Esse canal depois vai seguir pelo interior do pênis e vai ter uma dupla função. Vai ser canal condutor de urina e também um canal condutor de esperma. Nas mulheres, também ali na cintura pélvica, formado por também órgãos pares, as gônadas, que são os ovários, conectados não de forma direta, mas aproximado da tuba uterina, que ali nessa figura aparece como trompas de falópio. Trompas de falópio é um termo anatômico um pouco mais antigo. O termo atual, mais atualizado para a nómina anatômica, é tuba uterina, que se conecta diretamente ao útero, que é um órgão ímpar, que está localizado no centro e que vai desembocar, né, para o meio externo através da vagina. Nós vamos conhecer histologicamente alguns desses órgãos nessa aula de hoje. Quanto ao sistema reprodutor feminino, né, são órgãos que vamos estudar nessa aula teórica gravada e também na aula prática. Inicialmente, nós temos os ovários. Vejam aqui a localização do ovário. De um lado, ele está recoberto por um ligamento, uma membrana, muito semelhante à membrana do mesentério. É uma membrana que conecta todos os órgãos do sistema reprodutor. Desse outro lado, o lado esquerdo, a gente tem aí um desenho esquemático que faz uma secção desses órgãos para a gente ter uma ideia de como que ele é por dentro, né? E aí a gente vai ver que o ovário é composto por várias estruturas e ele está ligado ao restante do sistema reprodutor feminino através desta membrana que conecta os órgãos, mas ele não tem uma ligação direta com o sistema reprodutor, de tal forma que a conexão entre ele e a tuba uterina é uma conexão que se dá por intermédio dessa membrana, mas não é uma conexão direta. Vejam aqui a tuba uterina, que vai receber
os ovócitos, e é onde vai ocorrer a fecundação. É onde os gametas se encontram, no primeiro terço da tuba uterina. E em continuidade, nós temos o útero, que está aqui localizado. Tem uma forma que recorda uma pera invertida, né? E finaliza ali com a vagina. Nós vamos ter como estruturas que nós vamos estudar apenas esses 3 órgãos. Quanto ao ovário, ele tem 2 regiões bem distintas. Uma região medular interna e uma região cortical mais externa, mais voltada para o lado externo. Todo o ovário, ele é revestido por uma camada epitelial. E olha só que interessante, é um epitélio cúbico estratificado. Por que é que o ovário vai ser revestido? É o único órgão, né, no ser humano que é revestido por um tecido epitelial externamente. Geralmente, os órgãos compactos são revestidos por tecido conjuntivo. Por quê? Nossos ovócitos estarão dentro deste órgão e eles precisam ser jogados para fora através da parede mais externa. Por isso, conexões epiteliais, que permitem a passagem desses ovócitos no momento em que ele for liberado do órgão. Vejam nessa imagem à direita um esquema, um desenho esquemático que mostra a existência de vários folículos, várias estruturas que nós vamos conhecer cada uma delas durante essa aula. E vejam que em azul a gente tem os ovócitos. O ovócito, quando a menina nasce, né, isso no caso dos mamíferos, em outros vertebrados acontece de forma diferente. Quando a menina nasce, ela já nasce com todos os ovócitos que ela vai ter ao longo de toda a sua vida, né? Todos os ovócitos já estão formados. A diferença que acontece quando a menina entra em idade reprodutiva é que o que vai desenvolver são os folículos ovarianos, ou seja, as estruturas que estarão associadas ao ovócito e que vão desenvolver ao longo da sua vida reprodutiva. E conforme esse folículo ovariano vai desenvolvendo, estruturas vão sendo formadas em torno do ovócito e ele vai se tornando uma estrutura complexa para tornar esse ovócito apto a ser fecundado. Então, nós temos, vejam na imagem à esquerda, vários folículos pequenos na parte mais cortical e folículos maiores na parte mais interna, voltado para a região medular. Também é muito característico dos ovários ter na região medular uma grande quantidade de vasos sanguíneos, uma grande irrigação sanguínea, para manter essa dinâmica de desenvolvimento, de formação de folículos ovarianos bastante complexos e uma grande quantidade de nutrientes para manter esse folículo ovariano completo, bem desenvolvido. Aqui a gente tem uma ilustração que mostra como ocorre o desenvolvimento desses folículos ovarianos, visto que em mamíferos os ovócitos todos já nascem, o indivíduo já nasce com todos os ovócitos prontos, formados. Vejam lá, a primeira figura é um ócito. Aliás, o termo ovócito e oócito são singulares, tá? Eles são sinônimos. O ócito primário, ele tá ali na figura A. Ele é só o ócito. Quando a menina, né, ou no caso dos mamíferos, a menina que está entrando na puberdade, né, ela começa o desenvolvimento
de novos folículos. Até a puberdade, na fase da infância, ela só tem oócitos primários, que estão ali na figura A. Quando ela entra na puberdade, começa a formação de folículos. E aí, a primeira etapa da formação desse folículo é essa etapa que está na figura B, que várias células se reúnem em torno desse oócito, que são as células da granulosa. Forma inicialmente uma primeira camada em torno do oócito. Depois, esse número de camadas vai aumentando. Quando passa a ser mais de uma camada, já está em formação um folículo secundário. E aí, essa camada vai proliferando, essas células da granulosa, elas vão proliferando, formando uma massa celular, que aí nessa figura é expressada na figura D como massa cumular. É um acúmulo de várias células da granulosa e forma-se um espaço interno nesse folículo. Esse espaço interno ele vai ficar repleto de nutrientes para fazer com que esse ovócito forme em torno dele uma estrutura rica em glicosaminoglicanos específicos. Essas substâncias, esses nutrientes, são açúcares específicos que vão se acumular em torno do ovócito para que ele possa fazer o reconhecimento espécie específico. O que é isso? Quer dizer que o ovócito humano só vai reconhecer um espermatozoide humano, graças a esse acúmulo de açúcares específicos na membrana do ovócito, que acontece durante essa formação desse folículo. Além disso, em torno do folículo vão se organizando células de conjuntivo que formam uma estrutura que a gente denomina como células da teca. Aqui na figura E, o folículo já é maduro, recebeu um primeiro nome de folículo de Graff, com G maiúsculo, que é o nome do autor que viu essa estrutura pela primeira vez. Esse folículo maduro possui o ovócito já localizado, voltado mais para a periferia do folículo, porque ele vai já estar próximo de onde ele vai ser expelido. Várias células da granulosa que formam uma massa, um acúmulo de células em torno do ovócito. A zona pelúcida é aquela camada de açúcares específicos que vai fazer a identificação do gameta da mesma espécie. Isso acontece em todos os vertebrados. A formação desses açúcares específicos que fazem o reconhecimento do gameta da mesma espécie. No interior dessa estrutura celular, que é o folículo maduro, ainda tem um grande espaço. Esse espaço é o antro e ele vai estar todo tomado por estruturas, por substâncias que são nutrientes para essas células da granulosa e nutrientes para esse ovócito. E as células da teca em torno de todo o folículo. Quando ocorre a liberação, ou seja, a primeira ovulação, ela libera o ovócito com algumas células da granulosa junto, mas todo o folículo permanece no ovário, como nós vemos ali na figura F. Todas as células da granulosa, todas as células da teca permanecem no ovário. E aí vai iniciar um processo em que essas células do folículo que ficaram no ovário após a ovulação podem seguir dois caminhos. Ou essas células são mantidas ativas, produzindo hormônios, como está mostrado na figura G, hormônios chamados estradiol e progesterona serão importantes para a manutenção da gestação. Então, forma-se no ovário uma estrutura glandular
né, um órgão glandular temporário, que é o corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai se manter ativo durante todo o período da gestação, caso esse ovócito que foi liberado seja fecundado. Se por acaso não aconteceu a gestação, se o ovócito não foi fecundado, o corpo lúteo vai regredir, ou seja, ele vai deixar de produzir esses hormônios e vai se transformar apenas numa cicatriz dentro do ovário, que é o que nós vemos na figura H, o corpo albicans. Como isso tudo é mantido? Como essa sequência de desenvolvimento dos folículos ovarianos, que também é conhecido como o processo de ovogênese, como é que essa dinâmica é mantida dentro do ovário? Graças à regulação endócrina que acontece a partir do órgão da hipófise, que nós conhecemos lá na aula de sistema endócrino. A hipófise é o órgão regulador dos órgãos do sistema endócrino e, portanto, também regula as gônadas, tanto a masculina como a feminina. No caso da gônada feminina, o que acontece é que a hipófise produz continuamente os hormônios FSH e LH. Esses hormônios são lançados na circulação sanguínea. O FSH e o LH começam a atuar no ovário no primeiro dia do ciclo, que é o ciclo menstrual, ou seja, no primeiro dia da menstruação, na mulher, ele vai agir nos folículos, provocando desenvolvimento dos folículos, ou seja, quando começa a formação das células da granulosa, a formação do folículo, até ele se tornar um folículo maduro. Por volta do 14º dia do ciclo menstrual, ocorre a ovulação. Então, eu saio de uma fase folicular, que é uma fase de formação do folículo, e o ovócito é liberado do ovário. Quando essa ovulação acontece, eu tenho uma parada na produção do hormônio FSH pela hipófise e é liberado apenas o hormônio LH desse dia em diante. E aí, do 14º dia até o 28º dia do ciclo menstrual, o folículo ovariano não vai empenhar todas as suas funções na formação dos hormônios produzidos pela gônada feminina, que é o estradiol e a progesterona, formando a estrutura do corpo lúteo, que é aquela glândula endócrina temporária que está no ovário. Entre o 14º dia e o 28º dia do ciclo menstrual é a fase luteal do ovário. É esse o momento mais favorável para que ocorra a gestação, para que ocorra a fecundação do ovócito. É o momento mais favorável, mas não é o único momento em que isso ocorre não, viu? Não é uma regra para todas as mulheres. Se chegou o 28º dia do ciclo menstrual e não ocorreu a gestação, o nível de progesterona e estrógeno, que vai estar bem alto na circulação sanguínea na mulher, manda um feedback negativo para a hipófise, falando para a hipófise que pode parar de produzir esses hormônios LH em grande quantidade, porque a gestação não rolou. E aí a hipófise volta a produzir FSH junto com o LH e manda para o ovário novamente, reiniciando todo o ciclo ovariano. Aqui uma imagem dos ovócitos primários e os folículos primários, que nós temos numa lâmina nossa aí
na nosso laminário da UFMT. A gente tem lá em cima o revestimento do ovário, com o epitélio, que é cilíndrico, que é um cilíndrico que tende a ser simples, com algumas zonas estratificadas. Essa parte aqui, olha, tá repleta de ovócitos pequenininhos. Esses ovócitos menores, não é que o ovócito tá muito menor, né? É que ele é um folículo menor também, né? Então, é uma reunião de vários folículos primários e ócitos primários. Uma imagem mais aumentada, olha aqui, a gente tem, eles também estão sustentados por um estroma de tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo bem frouxo, que permite a movimentação dessas células. Esse grupo de células, olha, são ovócitos, eles não têm muitas células em torno deles, né? Células de folículo, é só o ovócito mesmo. Um núcleo bem diferenciado, uma cromatina bem frouxa e um citoplasma grande, bem desenvolvido. Essa outra imagem aqui embaixo, não dá para ver o núcleo, porque a face de corte não favoreceu para ver o núcleo, mas dá para a gente ver o folículo primário já formado em torno do ovócito. Então, nós temos aqui ovócitos primários e aqui um folículo primário. Aqui outras imagens que dá para a gente ver o folículo primário com o núcleo ali no centro do ovócito. Ó. Então, a gente tem uma camada de células, né, um colar de células em torno do ovócito, formando o folículo primário. Aqui imagens do mesmo ovário, só que o folículo secundário. Começa a formação de mais de uma camada em torno do ovócito. Né? Em torno dele, muito tecido conjuntivo. E aqui, uma outra fase de um folículo secundário. Já começa a formar, além de um monte de células em torno do ovócito, um espaço ali, ó, aquele espaço onde vai ser acumulado os nutrientes necessários para essas células. E aqui, diversos folículos maduros, né? Além dos folículos primários, dos secundários, a gente tem vários folículos maduros ou de Graff. Esse é um folículo maduro, este também e esse também. O que caracteriza o folículo maduro? O ovócito está ali no centro, tem várias células da granulosa formando o folículo e um espaço grande que é o antro, onde vai estar sendo acumulado vários nutrientes necessários para a formação desse folículo. Aqui um outro folículo maduro bem característico e todas as estruturas que compõem esse folículo maduro. Nós temos aqui o ovócito, aqui o antro, onde vai estar o acúmulo de substâncias nutritivas para o folículo, as células da granulosa, essas células da granulosa que ficam rodeando o ovócito e que vão junto com o ovócito quando ele for ovulado, são conhecidas como corona radiata, que está aqui em torno do ovócito. E por fora, o tecido conjuntivo também fica diferenciado. Vejam que ele forma como se fossem círculos em torno do folículo. São as células da teca, aqui e aqui. Quando ocorreu, depois que ocorre a ovulação, depois que o ovócito é expulso do folículo e expulso do ovário, forma-se essa estrutura que a gente tem aí, um pedaço lá em cima e outro pedaço aqui embaixo, que são o corpo lúteo. Aqui ainda é corpo lúteo, porque as células são grandes, bem desenvolvidas, e esse corpo lúteo vai se manter aí enquanto existir a possibilidade de gestação, e durante a gestação ele até aumenta de tamanho, ele fica até maior, porque ele é uma glândula endócrina temporária. Se a gestação não ocorrer ou ao final da gestação,
ele regride, né, as células entram em processo de apoptose e forma-se uma cicatriz no ovário que é conhecida como corpo albicans. Vejam aqui outro órgão do sistema reprodutor feminino, a tuba uterina, que está localizada aqui, ó, lateralmente dos dois lados, se conectando indiretamente com o ovário. Como que o ovócito vai sair do ovário e vai chegar na tuba uterina? Ela tem na sua extremidade essas como se fossem projeções da própria tuba uterina, que são conhecidas como fímbrias da tuba. Essas fímbrias captam o ovócito e o colocam para o seu interior. Quando o ovócito chega no interior da tuba uterina, o que ele encontra é esse ambiente que está aqui na nossa imagem histológica, corada no tricrômico de Masson, na nossa esquerda. Ela é revestida, ela é toda adaptada e conectada por uma membrana mais externa, que é uma membrana de tecido conjuntivo frouxo. E a mucosa é revestida por um epitélio cilíndrico simples, que é também um epitélio secretor, ou seja, tem muita célula caliciforme nesse epitélio de revestimento. Essas células são produtoras do muco, intercalada com células cilíndricas ciliadas. Esse muco é muito importante porque é ele que vai dar a movimentação necessária aos gametas, tanto o ovócito que vai estar indo em direção ao útero, como do espermatozoide que vai estar indo na direção da tuba. E é nesse ambiente de muco, que são ricos em nutrientes e rico em células que também vão estar ajudando com a sinalização e a localização espécie específica, é que nesse ambiente que vai acontecer a fecundação. Esse revestimento também é apoiado por uma lâmina própria e unida diretamente à túnica muscular. Então, ele tem uma boa quantidade de tecido muscular liso que contrai involuntariamente, formando uma camada circular interna e uma longitudinal externa. Ou seja, a tuba uterina faz contrações muito parecidas com o movimento peristáltico, para que possa ocorrer a movimentação dos gametas. Por fim, a histologia do útero. O útero que é localizado aqui no centro, um órgão único, com forma que lembra uma pera invertida. Ele é revestido internamente, olha, ele tem uma mucosa mais interna, que a gente denomina, no caso do útero, como endométrio. É um tecido epitelial de revestimento rico em glândulas e apoiado por um tecido conjuntivo frouxo, muito vascularizado. E mais externamente, um tecido muscular grande, uma camada muscular grande, que é o miométrio. Quando a menina menstrua, o que é descamado do útero é uma boa parte desse endométrio. A cada ciclo menstrual, nós temos a renovação do endométrio. Aqui uma imagem ampliada desse endométrio. Vejam que ele é formado por um epitélio cilíndrico simples, também com várias células secretoras de muco. Conforme vai evoluindo o ciclo ovariano, essas glândulas vão aumentando em volume, essas glândulas do endométrio. E aí aumenta a secreção mucosa, também para aumentar a receptividade para um possível embrião, caso o ovócito seja fecundado. Vamos ao sistema reprodutor masculino. São órgãos que nós vamos analisar histologicamente na nossa aula, agora teórica e gravada, e também na aula prática. Nós só temos lâminas de testículos
e epidídimo. Os testículos são órgãos pares que estão localizados dentro do saco escrotal. Então, aqui, ó, localizados aqui, a gente tem o testículo, que é o órgão maior, formado por vários túbulos enovelados sobre si, e o epidídimo, que é o órgão que está aí abraçando posteriormente o testículo, formado por um tubo super enovelado sobre si também. Quanto à histologia, no interior dos testículos, nós vemos essas várias estruturas, quando a gente corta, principalmente num corte transversal, diversas várias estruturas circulares. Não é que são várias estruturas, é a mesma estrutura tubular que se enovela sobre si e a gente vê como várias faces de cortes da mesma estrutura tubular, né? Então, a gente vê várias estruturas circulares. Essa estrutura tubular que se enovela sobre si e a gente vê aí nesse corte histológico são os túbulos seminíferos. No interior dos testículos nós temos os túbulos seminíferos e no interior do túbulo seminífero existem as células germinativas que formam uma série de células responsáveis pelo processo de espermatogênese, que é a formação do gameta masculino ou espermatozoide. Aqui uma imagem mais ampliada de um túbulo seminífero. Entre um túbulo seminífero e outro, nós temos um tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo tem todas as células comuns aos tecidos conjuntivos, mas tem uma célula importante no eixo entre um túbulo seminífero e outro, do lado de fora do túbulo, que são as células de Leydig. Células de Leydig, com L maiúsculo, são as células responsáveis pela produção endócrina de hormônios no interior do túbulo, no interior dos testículos, entre um túbulo seminífero e outro. No interior do túbulo seminífero, nós temos as células da espermatogênese, as células germinativas responsáveis pela espermatogênese, e que nós vamos conhecer agora quem são elas. Aqui um desenho esquemático que mostra todas essas células que eu estava falando. Nós temos fora do túbulo várias células comuns do tecido conjuntivo e nós temos as células intersticiais, que são as células de Leydig, responsáveis pela manutenção endócrina dos hormônios no interior dos testículos. Dentro do túbulo, ó, a partir daquela linha ali, que é a lâmina basal, nós teremos as células responsáveis pela formação do espermatozoide, as células que vão se transformar, se modificar, proliferar para a formação do espermatozoide, as células da espermatogênese. Na base, as células maiores, que são as espermatogônias, elas se dividem, se proliferam, são sustentadas por células de Sertoli. O que é a célula de Sertoli? Eu falo que é a célula mãe do testículo, né? Porque ela sustenta, ela nutre, ela faz a transformação de hormônios e também nutre as células germinativas até que ela se transforme em espermatozoide. E quando o espermatozoide está pronto, é a célula de Sertoli que os libera para a luz do testículo, fazendo com que esses gametas sigam o seu trajeto. Então, nós temos na base as espermatogônias, divide, prolifera, vira espermatócito primário, que divide, prolifera, vira espermatócito secundário, que já não divide mais, apenas diferencia e se transforma em espermátides. As espermátides são inicialmente redondinhas, vão se modificando morfologicamente até ficarem células alongadas, com o núcleo compactado, bem característico do espermatozoide, a formação da sua cauda, que permite que essa célula seja uma célula móvel, quando ela é liberada na luz dos túbulos seminíferos. E como é que esse processo acontece? Graças
a regulação endócrina da hipófise, assim como aconteceu na mulher. A hipófise libera inicialmente hormônios como LH, o FSH, certo? Esses hormônios caem na circulação sanguínea e estimulam a síntese de andrógenos, que são hormônios produzidos pelas células intersticiais, ou seja, as células que estão do lado de fora do túbulo seminífero. Esses hormônios vão cair na circulação sanguínea, vão ser responsáveis pelos caracteres morfológicos externos dos homens, para ter aquela cara de homem, né? A barba, a voz grossa, né? Esses hormônios também vão atuar sobre o túbulo seminífero e vão estimular a célula de Sertoli a estimular as células germinativas, a se transformarem, a proliferarem e formarem os espermatozoides. Diferente da mulher, esses hormônios não passam por ciclos, ou seja, eles não têm fase para ser produzida. Eles são produzidos continuamente, de tal forma que a formação do espermatozoide também é contínua. Só ocorre um feedback negativo a partir de um hormônio que é a inibina, quando a produção do espermatozoide não precisa ser tão grande, ou seja, quando ele não tem a necessidade de liberar tantos espermatozoides. Mas isso dificilmente acontece. Na maioria das vezes, o ciclo de alimentação hormonal das gônadas é algo contínuo nos homens. Sobre a histologia do epidídimo. O epidídimo é esse órgão que está aí abraçando posteriormente o testículo. É o órgão que vai receber os espermatozoides e que vai ser responsável por uma finalização na sinalização externa das membranas do espermatozoide. Ou seja, é no epidídimo que o espermatozoide vai receber aqueles açúcares de superfície que tem lá no ovócito também, que vai fazer o reconhecimento espécie específico do gameta. É no epidídimo que esses espermatozoides recebem essa sinalização externa, a maturação final bioquímica da membrana do gameta. E aí, esse epidídimo, olha como a gente vê nessa imagem aí histológica que está à esquerda, ele é formado por uma série de túbulos enovelados sobre si, que quando a gente corta transversalmente, a gente vê aí como várias estruturas circulares, mas é uma estrutura só enovelada sobre si. No interior, na luz desses tubos, a gente vê vários espermatozoides. Num aumento maior, vejam só, a gente tem aí o revestimento desses túbulos e no interior ali os espermatozoides. Vejam aqui o revestimento, trata-se de um epitélio pseudoestratificado, possui células basais, que vão ser células que vão dar sustentação, e as células principais cilíndricas, né, com seus microvílulos bem longos. Esses microvílulos ajudam na movimentação dos espermatozoides. Circundado por tecido conjuntivo frouxo e contém algumas células musculares lisas em um arranjo circular, ajudando esse epidídimo a contrair para possibilitar a movimentação do espermatozoide adiante. Aqui os espermatozoides na luz do epidídimo.